Quantos encontraram? Diga amém. Aleluias. A palavra de Deus diz assim: a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhes dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia, só até aí. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós estamos, ó Deus, na tua presença. Deus, nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz, a tua revelação, a tua vontade para nossas vidas, Pai. Deus, para que quando nós sairmos daqui, Senhor, a tua palavra possa, Deus, surtir efeito. Deus, que a tua palavra gere em nós, Deus, adoração. Que a tua palavra gere em nós mudança de vida. Que a tua palavra gere em nós, Senhor, uma nova mentalidade, Pai. Oh Deus, como precisamos do Senhor em nossas vidas. Deus, em tudo que nós iremos tentar fazer, o Senhor tem que estar, Deus, no controle. Deus, e nós precisamos também reconhecer, Deus, as nossas limitações. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Ti, que nós erramos, que nós precisamos de mudança, Pai. Por isso, Deus, toca, Deus, fala com cada um de nós, Pai. Leva cativo agora todo pensamento, toda obediência, toda distração, Deus, toda seta na mente, tudo aquilo que não vem do Senhor. Envia anjos agora e trabalha a nosso favor, para que a tua palavra, Senhor, possa, Deus, entrar em nós da forma como o Senhor deseja. Toca nos nossos ouvidos, nas nossas mentes. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode se sentar no seu lugar. Aleluias. Eu creio que muitos irmãos já leram sobre essa passagem, né? A mulher cananeia. Só que muitas pessoas não têm assim, um entendimento muito claro dessa passagem. O que ela quis dizer. Quando Jesus, né, disse, comparou aquela mulher com um cachorrinho. O que essa parábola, o que essa história que Mateus conta quer dizer? Então, em primeiro lugar, aquela mulher era uma mulher cananeia. Ou seja, ela não fazia parte das tribos de Israel. Ela não era nascida, ela não era judia, ela não fazia parte do povo de Deus. Ou seja, ela era uma estrangeira que morava ali nas redondezas. Mas o que chama atenção nessa passagem da Bíblia que Mateus descreve é que era uma mulher de fé. É uma mulher que provavelmente conhecia Jesus e cria nele. Durante que você vai ver a história, você vai ver que essa mulher ouviu falar de Jesus e creu naquilo que ele fazia, nos seus milagres e nas suas maravilhas. Então, o problema que essa mulher enfrentava era que ela tinha uma filha endemoniada. Imagine, a Bíblia não fala, não cita quantos anos, quanto tempo que essa menina ficou endemoniada. Mas eu creio que às vezes o demônio manifestava, ela podia quebrar as coisas, ela podia fazer coisas
que muitos na palavra de Deus diz que jogava no fogo, podia bater nas pessoas, eu não sei. A palavra de Deus cita que ela tinha uma filha endemoniada. E por um filho, o que a gente não faz, né? A gente corre atrás, a gente vai, a gente busca, a gente dá até a nossa vida, a nossa saúde para os nossos filhos. E assim a gente pode ver também na vida dessa mulher. Então essa mulher, ela chega gritando. Depois que os discípulos saíram daquela região ali, a palavra de Deus diz que Jesus foi para a parte de Tiro e Sidom. E quando aquela mulher ficou sabendo, a palavra de Deus diz que ela começou a correr atrás de Jesus. Só que ela começou a fazer barulho. E o interessante é que todas as vezes que a gente lê alguns textos da Bíblia, de Mateus, de Marcos, a gente vê que as pessoas que eram curadas, as pessoas que realmente precisavam de tocar em Jesus, precisavam de uma cura de Jesus, essas pessoas gritavam atrás do Mestre. Essas pessoas não tinham vergonha. Essas pessoas queriam sobressair na multidão. A gente vê a história, né, do cego Bartimeu que começou a gritar por Jesus. A gente vê também quando Jesus estava ali naquela casa, numa casa, os amigos dele abriu o teto e colocou o amigo que era aleijado ali para Jesus orar. Então todas as pessoas que precisavam de um milagre faziam coisas extravagantes, diferentes do que os outros não precisavam. A gente vê que fé que eles tinham. Eles realmente gritavam, chamavam a atenção do Mestre, para que o Mestre pudesse tocar na vida deles. E assim não foi diferente com aquela mulher. Só que quando os discípulos viram que aquela mulher estava gritando, eu creio que eles passavam vergonha e também eles não queriam chamar atenção. Porque naquele ponto, naquela altura, Jesus já estava sendo perseguido. Havia muita inveja, muita perseguição da parte de Jesus. De como ele ensinava, de como ele tinha tantas pessoas, tinha tantos professores, tantos mestres que tinham inveja dos ensinamentos de Jesus. De como a multidão, de como as pessoas amavam e respeitavam o Mestre. E os ensinamentos de Jesus não eram aqueles ensinamentos de imposição, de querer impor, não. O ensinamento de Jesus era um ensinamento claro, de amor. Um ensinamento de que as pessoas amavam estar perto dele. Porque ele não tentava impor a sua verdade, ele não tentava colocar aquilo ali na cabeça da pessoa como se fosse uma coisa, né, que a pessoa era obrigada a seguir. Pelo contrário, ele dava liberdade para as pessoas, ele falava de uma forma que o povo nunca havia ouvido antes. Era o melhor mestre que já houve. Ninguém nunca ouviu palavras tão maravilhosas. Por quê? Porque Jesus veio do céu para nos ensinar a forma de nós falarmos sobre o amor, de nos ensinarmos o amor, de nos ensinarmos como a gente traz o reino para a terra. Se você quer aprender como você traz o reino para a terra, lê os evangelhos. Você vai poder observar como você pode trazer o reino de Deus através da sua vida para a terra. Então aquela mulher, a palavra de Deus diz que ela começou a fazer barulho atrás dos discípulos. E os discípulos ficaram incomodados com aquilo. E a palavra de Deus diz assim, que os discípulos disseram assim: mas ele não lhes respondeu palavra. Rogaram-lhe dizendo, os discípulos: despede-a, mestre, que vem gritando atrás de nós. Assim que eles disseram: despede-a, mestre, manda ela embora. Ela está chamando a atenção, ela está fazendo barulho. Manda ela embora. E você vê a resposta do mestre, você fica assim: mas o mestre realmente mandou ela embora? Porque o mestre responde assim: e ele respondendo disse, ele disse para a mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Deus disse isso para ela? Ela queria um milagre, ela queria que a filha dela fosse curada, que os demônios saíssem da filha dela. Aí Jesus vira para aquela mulher e fala: olha, eu vim primeiro para as ovelhas da casa de Israel. O que a Bíblia diz com isso?
Porque na verdade, Jesus veio para o povo de Israel, porque era promessa desde Abraão. Desde Adão era promessa, e Jesus veio para o povo de Israel. Mas o que a Bíblia diz? Eu vim para os meus, para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Mesmo Jesus sabendo que o povo de Israel iria rejeitá-lo, mas ele tinha que cumprir toda a promessa de acordo com a Bíblia, de acordo com os profetas, de acordo com o que foi já desde a antiguidade, promessa que estão na palavra de Deus que ia acontecer. Então Jesus vira para ele e fala: olha, primeiro eu vim para a casa de Israel, mas depois que eu for para o meu Pai, que eu for morto, que eu for crucificado, todos irão receber a graça. Mas aquela mulher, ela não se conformou com a resposta do mestre. Ela não se conformou. Olha o que aquela mulher disse. Olha o que ela disse. Então chegou ela e o adorou. Olha para você ver, ela adorou o mestre. Ela sabia quem ele era, que ele merecia adoração, que ele era um grande mestre, que a solução para o seu problema estava nele, que ele era o rei dos reis, o filho de Deus. Uma mulher cananeia, que nem era do povo de Deus, reconheceu que Jesus era o filho de Deus, primeiro do que muitos de Israel que ainda não criam nele. Então a fé daquela mulher foi muito grande. Ela disse para Jesus: Senhor, socorre-me. Então ela intercedeu pela sua filha. Senhor, socorre-me. E olha a palavra do mestre. Ele, porém, respondendo, lhe disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, primeiro eu tenho que dar o pão. Eu sou o pão vivo. Primeiro eu tenho que dar esse pão para a promessa. Primeiro eu tenho que dar esse pão para o povo de Israel. Depois vocês também vão alcançar. Mas aquela mulher sabia que ela precisava daquele milagre naquela hora, que às vezes amanhã podia ser tarde. Ela queria naquela hora, e ela sabia que o mestre não ia negar o seu pedido. Então ela vira para o Senhor. Olha a resposta que ela dá a Jesus. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não tem problema, Senhor, fica com a migalha. Porque quando o Senhor está comendo, aquilo que cai, os cachorrinhos, eles comem daquela migalha. E Jesus fica impressionado com a fé daquela mulher, com a resposta que ela deu para aquela mulher, para a resposta que ele deu para ela. Olha que resposta que tocou o coração de Jesus naquela hora. Uma resposta que tocou o coração do mestre. E Jesus viu nela uma grande fé, que Jesus, respondendo para ela, disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, por uma resposta humilde daquela mulher, humilde de fé, ela foi abençoada. Porque ela sabia que se ela esperasse, que ela não sabia quando, a sua filha podia morrer. Ela não aguentava mais aquela vida que ela estava levando. Ela não suportava em ver a filha dela daquele estado que ela se encontrava. Ela sabia que a única pessoa na face da terra que podia curar sua filha, libertar sua filha de todos aqueles demônios, de toda aquela opressão maligna, era em Jesus. Então ela correu atrás do mestre. E nessa noite, o que eu e você, nós aprendemos com aquela mulher? Na verdade, se a gente for destrinchar, se a gente for olhar, não tem fim, né? Várias coisas que a gente aprende com a palavra de Deus. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai aprender, o Espírito Santo vai te revelar coisas novas. Mesmo que for o mesmo versículo, cada dia você vai sentindo uma coisa nova quando você lê. Parece que você vai amadurecendo, aí a cada dia que você lê, você vira aquela chave na sua mente e você entende uma coisa que o Espírito Santo quer dizer. Então, a primeira lição que a gente tira com aquela mulher é a urgência que ela tinha. Aquela mulher, então, ela tinha uma urgência muito grande no seu milagre. Ela precisava
precisava daquele milagre, ela tinha urgência. E muitas vezes nós temos urgência nos nossos milagres. Nós precisamos de um milagre urgente. Quem não já ouviu falar de um milagre urgente, né? Mas muitas vezes, com o mundo moderno, pós-moderno que a gente vive, nós procuramos uma solução para este problema em lugar errado. A gente vai atrás de terceiros. A gente não busca na fonte. Aquela mulher buscou sua urgência na fonte, no lugar certo. Ela tinha uma urgência muito grande e ela falou, não, é só nele. E muitos de nós procuramos primeiro em outras coisas, em terceiros, em pessoas, e depois a gente procura no mestre. Quando a gente vê que não tem mais solução para o nosso problema, que a gente já tentou de tudo, a gente vai para os pés do Senhor, buscar nele. Por isso que às vezes a gente demora a receber, porque a gente não vai na fonte. A gente vai na fonte, é na última instância que a gente procura a fonte verdadeira. E em segundo lugar, que nós podemos aprender com aquela mulher cananeia. Ela discerniu que a filha dela estava passando por um problema espiritual e ela descobriu uma solução para o problema que é Jesus. Então muitas vezes nós não fazemos um diagnóstico na nossa vida como deve ser feito. Muitas vezes a gente acha que é normal a gente passar por certos tipos de situação, que é comum, que é normal, todo mundo é assim, então também eu tenho que ser assim, eu tenho que procurar em médico, eu sou assim, e acabou. Aquela mulher teve discernimento, ela falou, isso é espiritual, isso é demônio, é só Jesus que pode solucionar. Quantas vezes a gente fica amarrado na nossa vida espiritual, na nossa vida material, porque a nossa vida está amarrada, e a nossa vida física, nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira fica amarrada e a gente não sabe o porquê. Aquela mulher sabia que a filha dela tinha um problema espiritual e ela foi para os pés de Jesus. Muitas vezes nós precisamos de uma libertação na nossa mente, no nosso coração, para que outras áreas da nossa vida possam ser liberta, para que a gente seja livre, para que a sua vida financeira flua, para que a tua vida conjugal flua, para que a tua vida sentimental flua, para que a tua vida material flua. Você precisa de uma libertação na sua vida, como aquela mulher, a filha daquela mulher precisava. Às vezes, espírito de gerações acompanham. Às vezes, quantas vezes a gente vê na vida, na família, o tataravó teve câncer, o pai teve câncer, não sei quem tem câncer. Ou então depois vem lá, na bebida. Ai, o tataravó bebia, o bisavó bebeu, não sei quem bebeu. A miséria. Ah, dá atrás a miséria, miséria, miséria. E a pessoa vai acostumando com essa vida miserável. Aquela mulher era cananeia, ela não acostumou com aquilo que a filha dela estava vivendo. Ela não aceitava. Ela sabia que é espiritual. E muitas vezes a gente conhece a palavra de Deus e a gente cruza os braços. A gente não faz nada, a gente não paga preço, a gente não ora. A gente fica com aquela mentalidade escrava. E a vida da nossa família, dos nossos filhos, na nossa vida fica travada. Porque a gente não reconhece que muitas vezes o nosso problema é espiritual. Você carrega algo da sua família, da sua genética, que você acha assim, mas isso aí é normal, isso é natural. Então você já criou aquele bloqueio na sua mente. E como expulsa esse demônio? Não tem jeito. É aqui, é na mente. É você fazendo igual aquela mulher fez. Ela fez o quê? Ela discerniu que era uma coisa espiritual que precisava de libertação. Se ela não tivesse esse discernimento, a filha dela não seria curada. Muitas vezes o que nós precisamos é de discernimento, que há uma coisa espiritual por aquilo, há uma coisa espiritual por trás das brigas, há uma coisa espiritual por trás. Às vezes a pessoa não consegue ficar no emprego, ela fala assim, mas isso aí é porque eu não gosto de não sei o que, isso aí é normal. Não é. Muitas vezes não, a maioria das vezes é o fundo espiritual. Irmãos,
Muitas pessoas não acreditam, mas o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Antes das coisas se materializarem nesse mundo, já se materializou no espiritual para depois se materializar. Se alguma coisa está acontecendo com você agora, já se materializou no mundo espiritual para poder estar acontecendo o que está acontecendo. Alguma legalidade, alguma brecha foi dada no mundo espiritual para a gente estar passando o que está passando agora. Então muitas vezes essa prisão que você sente, você acha que é normal, que eu tenho que ir no psicólogo, eu tenho que ir no psiquiatra. Amém, às vezes a gente precisa mesmo. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, se Jesus não libertar, você pode ficar o resto da vida em psicólogo e psiquiatra. Mas se Jesus, o dono, o nosso dono, aquele que nos formou, Ele é o único que pode prescrutar o nosso entendimento e o nosso coração, a mente humana, a alma. Por quê? Porque foi Ele que soprou o fôlego em nós. Então muitas vezes nem a gente sabe se expressar. A gente vai no médico, nem a gente sabe expressar o que a gente sente. Agora quando a gente está aos pés do Mestre, o Espírito Santo vai colocando, vai soprando, isso aqui vai mostrando. Muitas pessoas passam muito mais tempo conversando, jogando conversa fora com outras pessoas do que os pés de Jesus, que o único que pode solucionar o nosso problema. Aleluias. Em terceiro lugar, ela aproveitou a oportunidade. Ela ficou sabendo que Jesus estava ali e correu atrás dele. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente não aproveita a oportunidade. Às vezes o Espírito Santo está passando aqui, está pronto para te dar a sua bênção, você não aproveita porque você está pensando em outra coisa, porque você não está adorando, porque você não está tomando posse. Irmãos, fora de brincadeira, muitas bênçãos são liberadas no mundo espiritual para nós, mas o diabo, se ele encontra brecha, ele não deixa a sua bênção chegar. Às vezes Deus já falou assim, anjo, vai lá e dá para fulano de tal. Aí logo hoje, o diabo vai e coloca alguma coisa na sua vida para você tropeçar e se amarrar a sua bênção. É assim que acontece no mundo espiritual. Às vezes você está aqui, Deus está pronto para te dar algo, alguma coisa, mas você está aí, não está adorando, não está guerreando no mundo espiritual para receber aquilo que é de Deus. Então, aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade. Hoje, nós não vemos Jesus face a face como aquela mulher viu. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é real. Jesus ficava com aquele povo. Às vezes a pessoa vê Jesus uma vez na vida. Nem todos viam Jesus todos os dias. Mas o Espírito Santo fica conosco 24 horas. Ele nos ouve, Ele está lá perto de nós, olhando tudo que a gente faz. Então nós não podemos perder a oportunidade. Em quarto lugar, ela foi ao lugar certo. Ela foi ao lugar certo. Então o lugar certo da gente estar é na presença de Deus, é orando, é buscando ao Senhor, é indo na igreja. Às vezes você fala assim, mas eu não estou sentindo nada. Não importa, Jesus está aqui e você está sendo alimentado. Para quando chegar as tribulações, as coisas difíceis na sua vida, você está preparado para enfrentar. É por isso que a gente tem que orar, buscar. Para quê? Porque na hora da tribulação, na hora que você está passando algo na sua vida, você vai estar preparado. Porque se você não estiver preparado, se você for pego desapercebido, você não vai aguentar passar por situações, por lutas na sua vida. Por isso que a gente tem que ir no lugar certo e buscar a coisa certa. E em quinto lugar, ela reconheceu quem era Jesus. Será que você reconhece realmente quem é Deus, quem é Jesus? Será que tudo na sua vida você acredita realmente que Ele é Deus para fazer? Será que em todas as áreas da sua vida você já reconheceu que Jesus é Deus, você deixou Jesus entrar? Às vezes nas áreas das emoções, seja em qual área for. Será que em todas as áreas você já reconheceu Jesus? Você buscou somente por Ele? Aquela mulher, ela reconheceu quem era Jesus. E nós também precisamos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus na nossa família? Quem é Jesus na vida dos nossos filhos? Quem é Jesus na nossa vida financeira, seja em qual área for? Nós temos que reconhecer Jesus em nossas vidas. Não só em uma área, mas em todas as áreas das nossas vidas. E em sexto e penúltimo lugar, o poder da oração intercessória. Aquela mulher, ela intercedeu.
nem que seja por um curto período de tempo, ela intercedeu pela sua filha nos pés da pessoa certa. Olha o que ela disse. Se você quiser acompanhar. No versículo 25, diz assim: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Eu preciso de socorro. Ela intercedeu pela sua vida. Olha o poder da intercessão. Será que você bate seu joelho no chão e intercede pelo seu filho? Será que você bate seu joelho no chão e intercede pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua casa, pela vida daquelas pessoas que precisam de ser salvas? Qual que é o milagre urgente que você está precisando? Aquela mulher, ela não mediu esforço, ela intercedeu. O poder da intercessão é primordiário. Ela intercedeu pela sua filha. Ela orou, intercedeu por ela. Então nós precisamos de interceder, irmãos, aos pés da pessoa certa, aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Pelas nossas vidas, nós não podemos ficar de braços cruzados. Não é mais tempo de você ficar de braço cruzado. É tempo de você clamar, é tempo de você ler a Bíblia. Às vezes você fala assim: mas Jesus sempre falou que vai voltar e até hoje não voltou. Irmãos, os sinais estão aí, sinais que nunca houve antes na história. Como o sinal do sol, que está tendo uma mancha de sangue em cima do sol. Como Jesus falou, né? O sol converterá em sangue. É muitos sinais que estão aí. São muitos sinais. A ONU com essa nova ordem mundial. Os presidentes da esquerda ganhando no Brasil, em todos os lugares onde estão. Não que, né, coisando nenhum nem outro, mas as pautas, aquilo que estão em pauta. Aquilo que desonra a família. Então nós não podemos aceitar, não. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar para o alvo. Se você olhar para o mundo como ele está e não clamar, você não vai conseguir. Você tem que bater o seu joelho no chão e clamar pelas crianças do nosso Brasil. Clamar a Deus, pedindo a Deus para livrar nossas crianças de todo o ataque de Satanás que está tendo aí. E muitos pais, muitas crianças, muitos pais, muitas mães não têm visto. Deixe os filhos entrar na internet e ver o que quer. Irmãos, hoje em dia a gente nem pode falar o que é, mas em dia as coisas estão explícitas. As coisas estão explícitas. Não tem mais censura. Não tem mais nada. Então, irmãos, você, como guardião da sua casa que Deus colocou, você tem autoridade. Os nossos olhos foi feito para olhar para o Senhor. Então nós temos que tomar posição. E em último lugar, ela o quê? Ela foi determinada. Será que você é determinado pelo seu milagre, pela mudança na tua vida? Será que você é determinado daquilo que Deus, no propósito que Deus colocou no seu coração? Às vezes fala assim: mas eu não tenho um propósito na minha vida. Claro que tem. O nosso propósito é de adorar o Senhor. Você já bateu o seu joelho no chão perguntando a Deus qual que é o propósito para esse ano que Deus tem para você? Não que você tem, mas que Deus tem para você. Aí você fala assim: mas eu não tenho. Bate o joelho no chão que Deus vai te levando em rumo ao propósito que Ele tem para a sua vida. Às vezes você fala assim: mas o propósito é longo. Mas faça de curto prazo aquilo que Deus tem para você. Seja diferente, comece a fazer coisas diferentes. Então é isso que Deus quer de nós, irmãos. Essas histórias que tem na Bíblia, que igual Mateus escreveu, não é à toa não, irmãos. Nada na Bíblia é desperdiçado. Tudo na Bíblia teve um custo para estar aqui. Nada é desperdiçado. Tudo Deus deixou coisas para nós, para falar conosco em todo o tempo. A Bíblia é atemporal. Ela é tanto de ontem, de hoje, ela vai ser eternamente. Sendo que tem hora que você vê as coisas na Bíblia e você fala assim: gente, parece que tinha alguém olhando como é que o mundo ia ser hoje. E está aqui na palavra. Então a Bíblia é atemporal, ela é para todos os tempos, todas as épocas, tempo e fora de tempo. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é inspirada por Deus. Deus levantou homens. Para quê? Para escrever a Bíblia, para escrever a palavra de Deus. Então ela é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta a não ser a palavra de Deus.
E não se deixe enganar, irmãos, porque hoje muitas pessoas estão pegando a Bíblia com interpretação errada e levando para o seu lado, distorcendo a verdade da palavra de Deus, colocando versículo a seu bel prazer. Quando a pessoa quer pecar, a pessoa vai e coloca um versículo assim, né? Porque Deus amou o mundo, então Deus me ama do jeito que eu sou. Começa a colocar versículo para quê? Para afagar o ego, para tirar aquilo que é pecado, para o pecado deixar de ser pecado. Mas o pecado é pecado, o erro é o erro. Não tem como você colocar a Bíblia em cima de um erro, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a verdade absoluta. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Se você quiser libertação na sua vida, na sua família, na sua casa, comece a ler a Bíblia. A gente ganha a batalha como essa mulher ganhou no joelho, pedindo: Jesus, me socorre. Você não vai ganhar a batalha na força do seu braço. Você não vai ganhar as batalhas na sua boca, mas é na boca de Deus. Então, se você aqui nessa noite está com alguma batalha travada, busca na palavra de Deus, busca no lugar certo, busca na fonte como aquela mulher buscou. Aquela mulher buscou os pés de Jesus. Senhor, socorre-me. E Jesus, mesmo ele negando em primeira mão de dar a bênção daquela mulher, pela fé dela e pela palavra dela, a vitória foi concedida. Jesus deu aquilo que ela precisava, porque ela intercedeu na pessoa certa. Então, em nome de Jesus, vai ao lugar certo, vai aos pés de Jesus, porque Ele tem a solução para tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que você precisa na sua vida, seja pequeno ou grande, a solução é Jesus. A solução é a palavra de Deus. Então, pega um hábito na sua vida, todo dia ler a Bíblia, todo dia buscar de Deus, que você vai ver que sábio você vai se tornar. As pessoas vão falar assim: nossa, eu vou procurar a do Carmo, eu vou procurar a Radassa para me aconselhar com ela, porque ela tem palavras que tocam na minha alma. As pessoas não vão entender, mas você vai começando a mudar, e as pessoas vão buscar em você a fonte de Deus. Isso não é, muitas vezes, isso é impossível. Não é impossível não, irmãos. Basta você buscar da fonte, e as pessoas vão buscar da sua vida essa fonte. Então, em nome de Jesus, vamos ler a Bíblia, vamos buscar de Deus, porque ela é a verdadeira sabedoria. Se você quer tornar sábio, lê a palavra de Deus. Você vai ver como você vai se tornar sábio. Você vai solucionar problemas assim, ó. Por quê? Porque você